Peraí. Ah, eu sempre esqueço de gravar Eu sempre esqueço de gravar no Zoom. Mas agora começando, 7h30, domingo, hoje é dia 20 de agosto, e nós estamos começando hoje a última jornada da vida, a quarta jornada da vida. Seja um criador consciente de riqueza, quem escreve é Krishnadji. Então, nós estamos indo para o final do livro, última parte do livro. Depois nós temos o epílogo, e ainda assim algumas coisas para ler, algumas entrevistas de Krishnadji com a editora, que é bem importante. Porque a gente começa. Então, mas eu queria lembrar com vocês, aqui hoje, o que nós vimos há 2 semanas atrás. Fiquei de mandar a tarefa para vocês, não mandei. Acabou que esqueci, não deu tempo, fiquei muito afastada do computador esses dias. Então, nós vimos na última leitura o quarto segredo sagrado, que foi escrito por Krishnadji também. E na última leitura, nós vimos algumas coisas importantes a respeito da ação. Qual é o quarto segredo sagrado? Quem é que lembra? E aí, Luciana? E aí, Júnia, que você está acompanhando? Vera Lúcia? Raci, qual era o quarto segredo sagrado? Quem quer que coloca aí no chat para mim? O quarto segredo sagrado diz respeito à ação espiritual correta. Ação espiritual. Como? Qual é a ação correta a tomar em determinadas situações? Essa pergunta pode se referir a casos grandes, médios e pequenos, não é? Como sabemos se o que estamos fazendo é certo ou errado? Existe uma fórmula? Essa foi em torno disso que Krishnadji escreveu esse capítulo, e nós estamos aqui olhando para ele, ficamos olhando para ele o tempo todo. Como é que a gente busca uma ação correta? Quantas vezes você já se perguntou se eu estou fazendo isso, tá certo ou não está certo? Tá certo ou tá errado? Estou me conduzindo direito ou não? Estou indo para o caminho certo ou caminho errado? Quantas vezes nós paramos em dúvidas sobre isso? Qual é a ação espiritual correta? Qual é a ação do desperto correta? Como é que ele produz? Então, aqui, ó, ele fala na prática, a ação espiritual correta ocorre quando não estamos tentando desesperadamente controlar o fluxo da vida, mas em vez disso, nós respondemos aos acontecimentos que estão ocorrendo, conforme eles surgem, a partir de um poderoso estado de consciência. A partir quando você está tomando uma ação a partir de um poderoso estado de consciência, de um estado de conexão profundo, de uma presença de qualidade, quando você está lidando com uma situação a partir desse estado, você está indo, muito provavelmente, tomar uma decisão correta, uma ação espiritual correta. E ele coloca aqui 3 princípios, que são: a ação espiritual correta ocorre depois, primeiro você dissolve o seu estado, o seu conflito interior a respeito daquilo que você está vivendo, e daí você vai pensar na sua ação. Essa ação tomada depois que você dissipa, dissolve a sua aflição, o seu desespero, o seu medo, a sua vontade de controlar aquela situação. Depois que você dissipa, dissolve essa, essa, esse estado, é que você consegue tomar uma ação correta, não é? E apenas quando o estresse é dissipado, ele diz, conseguimos ver a verdade e receber revelações, e ter revelações a respeito daquela situação. O segundo princípio é a ação espiritual correta, é executada a partir de um belo estado de ser. Você dissolve o estado de conflito, alcança um belo estado de ser, de calma, de inteligência, de clareza, e então você toma uma decisão a respeito do que você está vivendo. E essa decisão é uma ação espiritual correta. E o terceiro princípio, a ação espiritual correta não é motivada por ideais. E aí nós tivemos aí uma leitura
complexa, profunda, a respeito dos ideais que podem tomar conta de nós e a gente agir, às vezes, uma vida inteira em função do ideal e não em função daquilo que está ocorrendo naquele momento, da conexão com o que está acontecendo naquele momento. Então, a ação espiritual correta não é motivada por ideais. Como um ideal, quando queremos, ele fala, deixa eu ver aqui. Ao sermos guiados por um ideal, mesmo que ele seja bom, nós deixamos de nos atentar às necessidades da situação, daquela situação única. Né? Ações guiadas por ideais são pré-determinadas e impensadas. Até mesmo reações generosas e humildes podem se tornar tão habituais por causa do ideal de ser boazinha, de ser generoso, de ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Por causa desse ideal, as suas ações podem se tornar habituais, a se tornar impensadas. Você não pensa, você faz, mas você não tem presença naquela, não tem conexão naquela ação que você toma. Então, seguir um ideal pode acabar se tornando mais importante do que realmente se importar de verdade consigo mesmo, com os outros. É bem importante essa contemplação a respeito da ação que você deve tomar, não ligada em ideais. A página que eu estou lendo é 143, mas nós estamos indo para o final aqui, só dando uma passada geral, ok? A respeito da última leitura que nós fizemos, que nós vimos o quarto segredo sagrado, certo? Dependendo da sua ação, da sua visão espiritual, primeiro segredo sagrado, você vive uma bela vida. A sua visão espiritual é você ter consciência a partir de que estado você vai responder à vida que chega para você. A partir de que estado eu respondo à vida, tá? Aqui, a partir de que estado interno, de estado de sofrimento ou um belo estado de ser. Dependendo da sua visão espiritual, você vive uma bela vida. Dependendo da prática da sua verdade interior, que é o segundo segredo sagrado, você dissolve seu sofrimento e desperta para um belo estado de ser. E dependendo do seu belo estado de ser, você executa ações espirituais corretas, o quarto segredo sagrado, levando a um maravilhoso destino individual e coletivo. E dependendo do quanto você consegue acessar a inteligência universal, a sua vida adentra o domínio dos milagres. Você começa a viver uma vida de sincronicidades, todo o universo conspirando ao seu favor. Não é? Tudo bem? Vocês lembraram direitinho o que nós lemos? Todo mundo lembrou? Ótimo. Então vamos lá. A quarta jornada da vida, vamos ler? Bota as mãozinhas sobre o livro agora. Todo mundo preparado? Todo mundo aqui? Isso. Pessoal do Instagram também. Tá ótimo. Tem muita gente que olha, que vê, que segue a leitura nas gravações. Muita gente está seguindo nas gravações e não faz a leitura no dia, na hora. Então, as pessoas que estão na gravação, fiquem atentas para poder acompanhar perfeitamente com o livro, com a atenção e com toda a dedicação, porque essa aqui é uma jornada interior, uma jornada para você, é uma jornada que guia você para viver uma vida de prosperidade, de abundância, de alegria, de amor e de grande conexão. Faça essa jornada com vontade, com dedicação, ok? Tá? Então vamos lá. Fechem os olhos, respirem conscientemente, respire conscientemente. Solte o seu corpo, fim de semana, domingo, solte os ombros, solte as mãos sobre as pernas, com as palmas para baixo.
Ou então com as mãos sobre o livro, se você tiver. Solte o seu peso todo, respirando profundamente, aquietando o seu ser e a sua mente. Om. 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 Hiranyagarbhaye Namaha. Om. Vai para o seu coração espiritual agora. Isso, esse lugar onde que você acessa quando você ora, em estado de oração, vai para dentro do seu coração espiritual. E nessa conexão com você mesmo, profundo, com a presença do seu coração, com o seu divino, com esse, essa presença, essa fonte iluminada aí, faz uma intenção. Deseje do fundo do seu coração, deseje que essa leitura de hoje e todos os ensinamentos que chegarem se transformem em experiência vivida para você. Não fiquem apenas como uma informação intelectual, uma leitura de um livro, mas se tornem experiências e você possa abrir a sua consciência para ser transformada para o despertar. Intencione isso com poder. Respire aí. Tome uma respiração profunda agora e abra os seus olhos devagar, dando um sorrisinho para mim. Sorria para mim aqui. Isso. Deixa eu ver as carinhas todas. Isso. Sorrisinho bem lindo aqui no Instagram também. Isso. Então vamos lá. A quarta jornada da vida. Essa jornada é uma é, é um impacto muito grande. Eu acho ela muito impactante. Prestem atenção. Seja um criador consciente de riqueza. Todo mundo quer ser um criador de riqueza, não quer? Então vamos lá, vamos todo mundo aprender como se tornar um criador consciente de riqueza. E quem escreve é Krishnadji. Imagine que você caminha pela mata em uma tarde preguiçosa, assobiando sua música favorita. De repente, um pássaro salta um piado agudo. De canto de olho, você nota um movimento entre a grama alta ao longe. O perigo é iminente. Alguém o observa? É um tigre esperando para atacar. Você corre, mas a fera o persegue. Logo um barranco largo e fundo surge no seu caminho. Se quiser escapar, você terá que se jogar lá embaixo. A queda é dura, o terreno é desnivelado e íngreme, e enquanto rola na direção da água barrenta, machucado e sangrando, você olha para baixo e vê um crocodilo gigante com a boca aberta, escancarada, te esperando. Ai, que horror! Apavorado, você tenta se segurar nas paredes do barranco. Após algumas tentativas fracassadas, consegue se agarrar em uma trepadeira selvagem, seus pés balançando e o crocodilo abaixo. Sua vida depende da sua capacidade de se segurar. E é então que você nota dois ratos, um branco e um preto, mordiscando a trepadeira em que você está segurando. Enquanto você está suspenso nesse estado de terror, algo pinga em sua cabeça. Você olha para cima e encontra e vê um favo de mel,
no alto. E ele está pingando, desejando um breve momento de alívio naquele caos. Você estica a língua para fora e tenta e espera a próxima gota do mel aterrissar na sua língua. Pensa uma situação dessa. Primeiro, diz Krishnadi, primeiro queremos pedir desculpas por lhe sujeitar a essa jornada imaginária terrível. Mas, por favor, deixe que expliquemos o propósito dela, já que a compreensão dessa antiga história lhe ajudará a abrir a consciência para uma nova maneira de pensar sobre a abundância. O conto é uma representação visual do modo como muitos de nós passam a vida, passam pela vida. Presta atenção, esse conto é uma representação de como muitos de nós passam pela vida. O tigre é um estado assustador que surge quando uma autoobsessão está no controle. Um medo profundo de que não somos importantes. Esse medo profundo de que não somos importantes se torna uma autoobsessão que está controlando você. Nós chamamos esse medo de estado ninguém. Tá? Esse medo profundo de que você não é importante. Nós chamamos esse estado de estado ninguém. O barranco da história é o nosso salto na busca inconsciente, agressiva e ambiciosa pela criação de riqueza. O barranco é o nosso salto inconsciente. Inconsciente, agressiva e ambiciosa, nessa busca de ganhar dinheiro, de criar riqueza. Rolar pelo barranco pode parecer a melhor maneira de sair desse estado ninguém, desse medo de não ser importante. Mas é uma jornada que iniciamos por medo, não por um senso de alegria ou de propósito. É sempre uma jornada que iniciamos por medo de não ser ninguém, medo de ser alguma coisa, que ao contrário, mas diz a mesma coisa, mas nunca por alegria. Nós nunca iniciamos essa jornada por alegria ou com um propósito. O crocodilo da história é o ciclo infinito de problemas financeiros que surgem como resultado da sua autoobsessão, assim como a vida de mediocridades que lhe aguarda no final do barranco. O seu crocodilo é o ciclo infinito de problemas financeiros que surgem como resultado, são produto da sua autoobsessão, que está no controle. E qual é ela? Medo profundo de não ser alguém, de ser um ninguém. A trepadeira na qual você se pendura é a esperança. Os ratos branco e preto que a mordiscam são a passagem do tempo, tornando-a cada vez mais escassa. A trepadeira é a esperança de que isso aconteça, e os ratos significam o tempo que passa e que vai tornando essa trepadeira, essa esperança cada vez mais escassa. E, finalmente, o mel representa os poucos momentos de prazer pelos quais ansiamos no meio de tanta insegurança e tanto caos. Não é mesmo? Vocês entenderam? Acompanharam essa metáfora dessa historinha? É muito importante. Como escapar dessa enrascada? Bem, nós sabemos qual caminho é escolhido com frequência. Assim que vemos o tigre, agimos como o personagem da história. Veja bem, o tigre é o estado assustador que surge quando uma autoobsessão está no controle. Assim que nós vemos que é possível assim que o medo de ser um ninguém acontece, assim que nós vemos o tigre, nós agimos como um personagem da história.
Nós pulamos de cabeça no barranco, tá? E o barranco é o nosso salto na busca inconsciente, agressiva e ambiciosa pela criação de riqueza. Nós caímos, pulamos de cabeça no barranco, apesar de, é claro, o barranco poder assumir uma série de formas. Ele é a carreira que os nossos pais queriam que tivéssemos e nós não tivemos, o mercado de trabalho que nos promete o respeito que nunca recebemos na adolescência, por exemplo, o cargo que nos tornará mais rico que os nossos irmãos, a posição social que garantirá que nunca seremos desprezados em uma festa, em um evento, e outras coisas mais. Ela botou algumas coisas aqui que eu espero que vocês estejam olhando para como é que esse barranco pode assumir esse salto inconsciente na busca pela inconsciente, agressiva e ambiciosa pela riqueza, pode parecer para você, tá? Ele pode se apresentar, assumir uma série de aspectos na sua vida. Talvez pareça que tal caminho ofereça conquistas e sucesso financeiro, mas se tomarmos qualquer atitude apenas para preencher esse estado de sofrimento, de vazio interior, o estresse e a ansiedade acabarão criando um vórtice de energia negativa ao nosso redor, atraindo mais caos e a sensação torturante de mediocridade. Quando vivemos em um estado de consciência tão inferior, nós ferimos todos os outros aspectos da nossa vida. Vou ler outra vez, porque quando ele fala aqui, quando vivemos em tal estado de consciência tão inferior, que estado é esse? Se tomarmos qualquer atitude apenas para preencher esse estado de sofrimento, que vem desse vazio interior, o estresse e a ansiedade acabarão criando um vórtice de energia negativa ao nosso redor, atraindo mais caos e a sensação torturante de mediocridade. Quando vivemos nesse estado tão inferior, todos os outros aspectos da nossa vida são feridos. Nós ferimos todos eles. Esse, com certeza, não é o rumo para a abundância financeira. E não é o estado a partir do qual a criação consciente de riqueza acontece. Mas há um caminho melhor, diz Krishnadi. Há um outro estado de consciência. Ok? Acompanhando até aqui? Todo mundo? Então vamos para a vida no estado ninguém. E agora você se coloque aí, é você, está escrevendo para cada um de vocês. Olhe a sua vida, o seu jeito de lidar com a vida, os seus estados diante do seu esforço na produção de riqueza da sua vida, ok? Olhe para você, ele está falando para cada um de vocês. Ele vai contar uma história, então nós vamos ouvir. Mike, presidente de uma empresa de arquitetura muito bem-sucedida, ainda se lembra do momento em que decidiu que ninguém nunca mais o menosprezaria. Ele era adolescente quando aquilo acontecera, mas a sensação vergonhosa de ser trocado por um cara rico, pela garota que amava, ainda permanecia. A escalada de sua firma rumo ao reconhecimento foi difícil e muito dolorosa, mas não lhe trouxe a felicidade que ele esperava receber. Após muitos anos sofridos de empenho, ele cedeu ao estado de arrogância. Para fugir da sensação de ser inadequado, Mike passava boa parte do tempo dizendo para si mesmo e para os outros que grande homem que ele era. Aos 40 e muitos anos, motivado pela inveja, e incapaz de suportar o sucesso de um concorrente, ele fez algumas tramóias para destruir o rival. Mas o tiro saiu pela culatra. O desdobramento de uma série de eventos sujou a sua imagem na mídia. Mike perdeu a empresa,
Seus clientes passaram para outras firmas e os funcionários o abandonaram para começar os próprios negócios. Enquanto ele refletia sobre 2 décadas de trabalho jogadas no lixo, ele soube que havia chegado ao fundo do poço. Chegara a hora de parar de correr. Mike foi um participante relutante do nosso curso de 4 dias. E olha só, ele só estava no curso de 4 dias por insistência da filha dele, adolescente. Porém, no segundo dia, ele começou a olhar para o seu interior, de verdade, e percebeu que aquilo que sempre vira como foco e motivação era, na realidade, um vício. Sua busca dolorosa por riqueza e sucesso foi uma tentativa fútil de preencher o vazio interno que ele começara a sentir lá na adolescência, quando ele foi rejeitado por um cara rico, pela namorada. Mike nunca lidara com aquela situação incômoda de inadequação, enquanto ela apenas aumentava com o passar dos anos. A única maneira que tinha de silenciá-la eram suas tentativas de se tornar o maior do mercado. O resultado foi uma corrida rumo ao sucesso, baseada na agressão e na crueldade. Ele percebeu que, no fundo, mesmo sendo um executivo bem-sucedido, ele se sentia tão vazio e desprezado quanto na juventude. Não importava quantas pessoas ele empregava, o quão boa era a sua reputação no mercado, Mike ainda se sentia insignificante sempre que pensava que alguém poderia superá-lo. E ele ainda sofria. No último dia do curso, durante a jornada mística da meditação do campo ilimitado comigo, diz Krishnadji, ele foi tomado por um pavor paralisante, o medo de morrer como um ninguém. Não importava quanto ele tentasse mudar o rumo dos seus pensamentos, aquilo permanecia na sua cabeça. Apenas a percepção de que sua vida não tinha feito a diferença para ninguém fez com que Mike percebesse uma verdade triste. A sua existência não colaborara para a felicidade de nenhum ser humano. Você já pensou nisso? Em relação à sua vida? Em uma meditação profunda, ele permitiu que a dor de uma vida sem propósito se instalasse nele. Finalmente, em um instante, a região do seu umbigo ficou muito quente. Parecia que um incêndio consumia aquela sensação tão familiar de descontentamento no seu coração e na sua barriga. Após cerca de 1 hora, um doce sono caiu sobre ele. A viagem de Mike para casa, de volta para casa, foi uma revisão de vida. Ele compreendeu a futilidade de buscar riqueza a partir do estado ninguém. O sucesso material jamais o fizera se sentir inteiro. O processo de transformação autêntica tinha começado ali. Uma nova vida o chamava, mas ele precisava tomar várias decisões. Seria melhor se aposentar e ter um hobby ou começar uma nova carreira? Ele continuaria praticando a sua velha profissão? Reconstruiria sua empresa na mesma cidade ou se mudaria? Trabalharia sozinho ou com outras pessoas? Por onde ele começaria? Ok, nós lemos a história de Mike, então nós já voltaremos para essa jornada aqui. E vamos para a dor do eu perfeito. Aí, põe a sua total atenção, ok? Em um estado ninguém, vocês entenderam o estado ninguém, né? O estado ninguém é aquele medo obsessivo que a gente tem. O estado ninguém é o medo de não ser importante, de se tornar um ninguém, um ninguém, de não ser alguém importante para alguém, entendeu? Em um estado ninguém, como o que Mike percebeu em si,
Nossos esforços, os seus esforços para criar abundância, são como os ovos de uma galinha, limitados e cansativos. Esse estado pode levar. São como os ovos, não, são como os voos. Eu errei aqui o espelho. Esse esforço, né, em um estado ninguém, como que Mike percebeu em si, os nossos esforços nesse estado ninguém são como os voos de uma galinha. Já viu galinha voar? Limitados e cansativos. Esse estado pode levar a 3 caminhos diferentes. Presta atenção. Primeiro, nós não conquistamos a riqueza que desejamos por estarmos funcionando em um estado inferior de inteligência. Olha aí, você está funcionando num estado de não inteligência. Mesmo que alcancemos algum sucesso, o caminho até lá será difícil e doloroso, sem deixar espaço para nos sentirmos realizados nem felizes. Quer dizer, na trajetória não vai ter tempo para descansar, para desfrutar de nada. Vai ser muito difícil e doloroso ter algum sucesso. Terceiro, nossos estados de sofrimento criarão problemas que colocam em risco tudo pelo que nos esforçamos tanto. Não tem situações desse tipo? Tantas pessoas que se colocam e temem perder ou perdem tudo que conseguiram por causa dos seus estados internos de sofrimento. Nossos estados de sofrimento, estado de querer ser alguma coisa, de não querer ser um ninguém, acaba pondo em risco o que você conseguiu, o que a pessoa conseguiu, com tanto esforço. Se cada uma dessas possibilidades parece um beco sem saída, e parece mesmo, fique tranquilo. Há um motivo para o Estado ninguém ter tamanho controle sobre nós. E enquanto nos tornamos cientes desse motivo, ele começa a perder força. Então tem uma saída, não é tão assim. Então, Krishnajit está dizendo que na medida em que nós nos tornamos cientes desse motivo, a gente conhece o motivo, ele começa a perder força. Mas como foi que esse Estado ganhou tanto poder? Como foi? Lembra que a nossa mente, a sua mente aí, a mente em você aí, não é apenas resultado das informações que conscientemente nós escolhemos absorver. Ela não é apenas resultado das informações que a gente escolhe absorver. Ela também armazena as aspirações, os preconceitos, os medos e os desejos de nossos avós, pais, professores, amigos, namorados de escola, parceiros, assim como as opiniões de pessoas das quais nós nem gostamos tanto. Para pensar aí nesse tacho virando assim. Nossa mente é resultado de tudo isso. Ela armazena não apenas as informações que a gente escolhe armazenar. Ela já armazenou as aspirações, os preconceitos, os medos, os desejos dos nossos avós, pais, professores, família, namoradinhos de escola, parceiros, assim como opiniões de pessoas que nós nem gostamos muito, mas que ficaram marcadas para a gente. Veja bem, esse fluxo coletivo de informações se cristalizou na imagem do eu perfeito.
Infelizmente, ele é emocionalmente íntegro. O eu perfeito é emocionalmente íntegro, intelectualmente brilhante e fisicamente atraente, e ainda financeiramente abundante. Esse é o eu perfeito. Esse é o eu que maravilha. Veja bem, geralmente ele é emocionalmente seguro, íntegro, equilibrado, intelectualmente brilhante, fisicamente atraente, ele é bonito e financeiramente rico, abundante. Esse é o eu perfeito, que vai ser que está sendo cristalizado a partir de todas as informações que nós absorvemos na nossa mente. Pense em Steve Jobs, Oprah Winfrey, Gigi Hadid e Warren Buffett. Não conheço esses dois últimos, mas devem ser muito bonitos. Todos misturados em uma pessoa só. Eu poria ainda algumas coisas. E ainda não se esqueça de uma pitada de Dalai Lama, de Krishnaji. Que tal? Uma Bhagavan. Algum mestre espiritual que você adora, o Muji, por exemplo, qualquer um, né? Imagina mais uma pitada aí para vocês, buscadores espirituais. Se você parar para pensar, essa é mais ou menos a imagem do seu eu ideal. Fala para mim. Essa é mais ou menos a sua imagem do eu ideal. Mesmo que nós não nos espelhemos de modo consciente nas pessoas mais admiráveis, bem-sucedidas ou bonitas do mundo, desde nosso primeiro dia de vida, nós fomos bombardeados com mensagens sobre o que significa ser bom, ser feliz e ser próspero. Naturalmente, a imagem da pessoa que devemos ser, entre aspas, é formada em nossa mente desde muito cedo e se torna cada vez mais complicada conforme passamos a nos sentir julgados por nossos parentes, nossos amigos, nossos professores, nossos pais, nossos irmãos, nossos namorados, nossos parceiros. Fica muito pior. Sem nos darmos conta, esse eu perfeito se torna o parâmetro de quem deveríamos ser, entre aspas, de quem nós deveríamos ser. Sem a gente sem a gente perceber, isso se torna o nosso parâmetro, ok? Constantemente comparamos esse ideal, esse parâmetro ideal, com nossa realidade atual. E sempre que não fazemos jus a essa comparação, sempre que a gente não se sente igual ao ideal, nós ficamos decepcionados com nós mesmos e com a nossa vida. Fala se você conhece esse filme, em algum aspecto da sua vida, em algum momento da sua trajetória. É muito importante. Nós nos sentimos vazios se na comparação nós perdemos, nós deixamos a desejar. Nós nos sentimos vazios e começamos a perseguir todos os nossos objetivos a partir de um estado de desespero, de frustração, de insegurança. A gente volta naquela mesma busca e começa a procurar atingir os nossos objetivos a partir de estados de sofrimento, de estresse, ruins. Pelo nosso discurso, parece que estamos pedindo, diz Krishnadi, que para você se tornar mais razoável, baixar suas expectativas ou desistir dos seus sonhos para ter uma vida mais satisfatória. Parece isso? Parece que nós estamos pedindo isso? Bem, não parece, pode parecer, mas não é essa a nossa filosofia. Pois há como medir aquilo que é razoável e aquilo que não é razoável. Também não acreditamos em ter uma vida insatisfatória abrindo mão de tudo. Nós não acreditamos que você precise fugir dos seus desejos. Para nós, para Krishnadi, Pritaji, para o Eka, o que importa é o estado a partir do qual
tentamos conseguir nossos sonhos, sejam eles grandes ou pequenos. É isso que importa para o caminho EGA. Então, o que fazer quando o Estado ninguém toma o controle? E se nós não soubermos a outra maneira de agir, Krishnadi, o que nós fazemos? Preste atenção nisso, ele fala. Ninguém nasce um ninguém. Ninguém nasce um ninguém. Antes de começarmos a experienciar essa divisão psíquica entre a fantasia do eu perfeito e a realidade do estado ninguém, nós vivíamos em um belo estado de ser. Antes da gente fazer essa divisão. Como crianças que nós fomos, nós não estávamos pensando sobre nos tornarmos alguma coisa além do que estávamos experienciando naquele momento. Nós somos unos com o nosso estado de ser, quer ele significa, a gente era, quando criança, unos, a gente era uno com o nosso estado de ser, quer ele significasse estar irritado, alegre, ciumento, entediado ou brincalhão. Nós não estávamos pensando em nos tornar nada além do que a gente estava experienciando naquele momento. Nesse estado de consciência, nós completamente somos nós mesmos, sem qualquer vergonha. O belo estado de inocência é um tipo de paraíso. A infelicidade vinha como gotas d'água que escorriam pelo nosso corpo e iam embora rapidamente. Escorriam. Em 2 minutos passava. Não importava para nós a cor de nossa pele ou dos nossos olhos. Na infância, nós éramos apenas nós mesmos. Não importava se sabíamos o alfabeto ou decorávamos a tabuada, nós vivíamos em estado de paz. Aprendíamos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. E cada esforço que a gente fazia como criança era um ato criativo especial. Eu quero que vocês coloquem atenção aqui nesse parágrafo, quando ele fala, nesse estado de consciência, somos completamente nós mesmos, sem qualquer vergonha. O belo estado de inocência é um tipo de paraíso. A inocência deixa de ser inocência, quando a vergonha entra. Quando você recebe uma crítica e você se envergonha e se sente menor do que você era. De repente, alguém mede você e fala, presta atenção, menino, ou menina. E você levou aquele susto e aprendeu que tem uma medida. A inocência foi embora. O belo da... Agora, a inocência é um estado de paraíso. Então, no estado de consciência da inocência, nós somos inteiramente nós mesmos. Não existe vergonha, a vergonha entra depois. Então, é muito importante você parar aí, colocar aí no seu caderno, olhar se vem alguma vergonha de quando você era criança pequenininha. Às vezes, a gente assusta uma criança quando a gente chama a atenção dela. Muitas pessoas que eu tenho visto chegam e falam assim, não, é bom para ele aprender, ele tem que aprender, ele tem que saber que isso não pode. A criança leva um susto enorme porque ela não tinha a menor ideia. E ela fica envergonhada. Ela perde a inocência. Ele fala assim, conforme envelhecemos, trocamos esse senso de tranquilidade interior, essa paz, esse estado de paz por complexos sistemas de avaliação. Nós começamos a avaliar, aprendemos que tem uma avaliação aí na história. E se essa avaliação é complexa, ela é
E ela é bem complexa. Não sei nem como dizer outra palavra nisso, não é? A gente aprende, né? Conforme envelhecer, nós trocamos essa paz interior, esse estado de tranquilidade interior, por sistemas de avaliações de avaliação que garantem que nunca estaremos satisfeitos. Ave Maria. Esses sistemas pelos quais nós trocamos a nossa paz, eles só servem para garantir que a gente nunca vai estar satisfeito. Quanto mais nós nos afastamos do nosso eu perfeito, mais afundamos no doloroso estado ninguém. Quanto mais nos afastamos do nosso eu perfeito, antes, lá atrás, na inocência, quando éramos aquilo que éramos, mais afundamos do doloroso estado ninguém. Sempre que a vida nos machuca, essa condição ganha força. Preste atenção e observe como na sua vida isso acontece. Quando você se sente no estado ninguém, quando alguma coisa na sua vida machuca você, puxa seu tapete, magoa você, e você entra no estado ninguém, de que você não é importante para ninguém. Quando nossos pais nos comparam com nossos irmãos, o medo de ser um ninguém aparece. Nem vou dar exemplo, porque aí todo mundo conhece um exemplo. Quando seu pai comparou você com seu irmão, tem a história dentro da família. O medo de ser um ninguém, porque meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, ele surge. Quando um professor mostra preferência por outro aluno do que você, o medo de ser um ninguém nos morde. A gente fica olhando, dá um ciúme, dá uma inveja, porque o professor gosta mais do outro e eu sou um ninguém para ele. Quando a pessoa por quem temos uma quedinha, por quem nós estamos atraídos e a gente está vinculando, nos rejeita, ou nós não conseguimos aquele emprego dos nossos sonhos, o medo de ser um ninguém nos consome. Você já pode ter dado muitos nomes para esse sentimento. Aí na sua vida, com certeza, você passou por uma opção de estados desse tipo. Mas o Krishnadi chama aqui com o nome de ser um estado ninguém. É esse estado quando você se sente totalmente não importante. Você se sente um ninguém. Ninguém está vendo. Você ficou invisível. Ninguém está olhando para você, virou nada. Um ninguém. Um Zé Ninguém. Ah, aquele cara é um Zé Ninguém. Conhece essa frasezinha? Ah, essa mulher, essa moça é uma Maria Ninguém. Eu já escutei isso na minha vida, mais antigamente. O estado ninguém é sentido até por aqueles que conseguiram grande fama. Nem os prêmios e nem os reconhecimentos mais prestigiosos que eles podem ganhar trarão alegria se eles continuarem na posição de ninguém. Por favor, tenha isso em mente, pede Krishnadi. No estado ninguém, não estamos trabalhando para criar riquezas, estamos apenas viciados em rolar barranco abaixo do desespero, pelo barranco do desespero. Ah, velho, esse negócio é muito sério. Vocês querem criar riqueza. Todos nós queremos ter prosperidade financeira. E nós acabamos rolando pelo barranco o tempo inteiro. Quantas vezes você rolou em estado de desespero e saiu atrás de criar riqueza a partir do estado de desespero, a partir do estado ninguém? Feche os olhos aí onde você está e pense um minutinho. Deixe subir aí no seu consciente as suas histórias, aonde você se sentia um ninguém. Vamos fazer uma pausa aqui. Feche os olhos, coloque as suas mãos sobre, a, o livro.
Respire. Tire um momento agora para encarar a verdade sobre como o estado ninguém limita a sua habilidade de criar riqueza e experienciar a abundância nos seus vários sentidos. Como esse estado limita você de experienciar a abundância? Como o estado ninguém em você mantém você empacado no desespero? Lembre, se você quiser que a inteligência universal lhe apresente soluções, você pode deixar as suas fixações e o interesse próprio de lado. E você sempre pode praticar a mente serena. Lembra da mente serena? Quando você se sentir no estado ninguém, você faz a mente serena. Para, respira. Procura, pergunte a si mesmo qual é o estado que você está. Só para nomear o estado. Qual é o estado que eu estou agora, que eu estou sentindo agora? Qual é a emoção que eu estou sentindo agora? Diante dessa leitura, nomeie apenas, não procura a história, só coloca o nome do estado, da emoção. Aí você olha essa emoção, deixa ela crescer em você e olha para ela onde ela está enraizada, se ela está no passado, se ela está no presente, se ela está no futuro. Não precisa explicar nem justificar. Apenas eu sinto a verdade desse momento, por exemplo, o medo, a ansiedade. E isso está enraizado lá no meu passado. Pronto. Aí você pega, não precisa explicar. Aí você, fechado os seus olhos, você respira nisso e leva a sua consciência para o centro das sobrancelhas, na sua testa, no chakra do terceiro olho. Respire aí, vendo uma luz, uma chama de uma vela acesa, como se fosse uma chama. Você vê essa chama de luz aqui e respira nela, vendo ela pulsar aqui diante na sua tela mental, no seu chakra. Aí você inspira, levando essa luz, essa chama para dentro do seu cérebro, lá para a sua pineal. E você vai junto, totalmente focado, só olhando a chama dançando na escuridão do seu cérebro. E você lá olhando. Isso. E aí você respira longamente, inspira, expira. E abra os olhos devagar. Essa é a mente serena. Mantenha os seus olhos fechados aí agora. Quando você faz a mente serena, você alcança um estado de calma a partir do primeiro estado que você estava. Então você encara
A partir de você fazer a mente serena e alcançar esse estado de calma, você encara a situação sob uma perspectiva mais abrangente. Aquela situação que você estava vivendo e que era desesperadora. Você observe o impacto que você pode ter no quadro geral, seja da sua família, da sua empresa ou do meio onde você vive. As soluções virão como intuição, como uma inspiração, durante uma meditação, ou como uma ideia inesperada durante uma caminhada, em algum momento. A inspiração virá, a solução virá a partir desse belo estado de calma em que você entrou, quando você praticou a mente serena, nesse momento, buscando a inteligência universal, essa conexão profunda, você deixando seus interesses próprios e buscando na mente serena essa conexão. Como um líder consciente, como uma pessoa consciente, pergunte a si mesmo: qual é o estado que está alimentando a minha conquista financeira? A minha conquista de prosperidade, de riqueza? Qual é o estado que está alimentando essa minha conquista? Você está usando a comparação com os outros e o medo de ser inferior para impulsionar o seu crescimento? Qual é o estado que está alimentando a sua conquista financeira? Ou você está inspirado por um estado de paixão profunda, alegre, por fazer a diferença no que você está fazendo, na sua busca por prosperidade financeira? Qual é o estado que está alimentando você? Comparação com os outros? O medo de ser inferior? Ou um estado de paixão profunda e alegre por fazer a diferença? Mantenha aí. Se mantenha aí. Se mantenha para receber agora, em cima dessa pequena meditação, dessa reflexão, dessa leitura, a Diksha, a energia Diksha, Chaitana, que leva iluminação para a sua consciência. E nós pedimos, intencionamos poderosamente aqui, para cada um de vocês, e eu também, que essas informações, que a nossa consciência se transforme, para que nós possamos buscar a criação consciente de riqueza, se tornar um criador consciente de riqueza. Ok?
Shanti, Shanti. Respirem. Respirem com calma e profundamente. Permaneçam na energia Diksha. Procurem ouvir novamente a leitura do dia de hoje, que é muito importante. Durante a semana vai ficar no Instagram, vai ficar no Zoom. E domingo que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Cante o mantra, não se esqueça. Se lembre de quem você é. Você é Hamsa Soham Ekam. Você sou eu. Eu sou você. Nós somos um. Você é o tudo que é. O tudo que é você. Você e o tudo que é são um. Uma grande alegria e muita gratidão pela presença que dá continuidade a esse processo. Gratidão. Cantem um mantra. Agora, depois dessa leitura, para todos vocês do Instagram, nós continuamos no Zoom, fazendo alguns comentários sobre a leitura. Se vocês quiserem, podem ir para lá. E vocês do Zoom esperem um minutinho. Muita gratidão. Fiquem com Deus. Namastê. I love you all.